Queridos irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um subsídio enriquecedor das lições bíblicas EBD. Ficamos felizes em tê-lo conosco novamente. E se você está chegando pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal EBD Inteligente. Neste segundo trimestre de 2023, estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nesta lição número 7, que será ministrada nas congregações em 14 de maio de 2023, terá como título o relacionamento entre nora e sogra. O comentarista foi muito feliz em colocar a lição 7, que traz um assunto sobre nora e sogra, justamente no Dia das Mães. Desejamos a todos uma excelente aula e que esta lição possa contribuir para o fortalecimento dos laços familiares e a superação dos desafios que se apresentam em nosso dia a dia. Queridos irmãos em Cristo Jesus, a história de Ruth e sua sogra, Noemi, é uma das mais belas histórias de amor e lealdade da Bíblia. Nesse contexto da época em que elas viveram, podemos fazer uma reflexão sobre o estigma cultural em relação à relação de nora e sogra. E como a história de Ruth e Noemi pode nos ensinar sobre como ter um relacionamento familiar saudável e amoroso, independente das diferenças culturais ou de outras questões. Elas passaram por muitas dificuldades, incluindo a perda de seus maridos, seus filhos e também a pobreza e a fome que elas enfrentaram. Noemi tentou convencer Ruth a voltar para sua terra natal, mas Ruth se recusou e decidiu ficar ao lado de sua sogra, mesmo que isso significasse passar por dificuldades e incertezas. Essa história, meus queridos irmãos, poderia ser mais uma história, mas tem muito o que nos ensinar sobre a importância da lealdade e do sacrifício, e como essas virtudes podem nos ajudar a superar as dificuldades da vida. Ruth e Noemi tiveram que lidar com muitas adversidades, mas a fé delas, a coragem delas e a determinação de Ruth fizeram com que ela ficasse ao lado de sua sogra, mesmo sabendo das situações difíceis que ela teria que enfrentar. Por isso, nesta lição número 7, que fala sobre nora e sogra, vamos aprender com essas duas servas de Deus, Ruth e Noemi, a importância do amor, da lealdade, da fé em Deus, que é o princípio de tudo, né? A fé em Deus. E como essas virtudes podem nos ajudar a superar as dificuldades da vida e construir relacionamentos fortes, saudáveis, com aqueles que nós amamos. Texto áureo. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque, aonde quer que tu fores, irei eu e, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth capítulo 1, versículos 5 e 8 e versículo 12 ao 14. Queridos irmãos em Cristo, a lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, a crise econômica na terra da Judéia. O segundo ponto da lição, superando as crises existenciais. E o terceiro ponto, fé e trabalho numa nova perspectiva. Faremos agora uma rápida explicação sobre o primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto, a crise econômica na terra da Judéia. A escassez que provocou fome na casa de pão, está escrito em Ruth capítulo 1, verso 1. E a crise de uma família, Ruth 1, do versículo 1 ao versículo 3, é o segundo subtópico.
O texto bíblico em questão aqui apresentado é uma situação de crise econômica na terra da Judéia, onde houve escassez que provocou fome na casa de pão. Casa de pão significa Belém, né? A terra da Judéia passou por uma sequidão e não produzia nenhuma semente, tornando-se um deserto desolado. Essa situação, meus irmãos, foi resultado do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram Deus e propiciaram a fome e a escassez na região. A disciplina de Deus foi percebida como uma possível causa da fome, como descrito em passagens bíblicas, como Levítico 26, 18 a 20 e Deuteronômio 15, versos 23 e 24. A crise afetou não apenas a região, mas também a família de Noemi, uma mulher agradável, casada com Elimeleque, cujo nome significa Deus é Rei. E Elimeleque saiu de Belém para resolver uma dificuldade e acabou contrariando mais problemas para ele e sua família. Ele peregrinou em Moabe por quase 10 anos, meus irmãos, onde morreu. Seus filhos também se casaram com mulheres não israelitas e acabaram também morrendo. Resultado, Noemi ficou desamparada, perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos. A situação de Noemi retrata uma crise familiar que desestabiliza não apenas emocionalmente, mas também financeiramente e espiritualmente uma família. Nenhuma família está preparada, meus irmãos, para a morte de seus membros. E é preciso estar pronto para enfrentar essas dificuldades, contando sempre com a graça de Deus. O texto apresenta um contexto histórico em que o povo de Israel diversas vezes naufragou na fé, dando as costas para Deus, adorando ídolos, vivendo de forma desregrada. Deus puniu seu povo como havia prometido, conforme descrito em Deuteronômio 28, 15 ao 68. É importante lembrar, meus irmãos, que Deus não é um carrasco. Muita gente pensa que Deus pune porque Deus é carrasco. Mas Deus pune, mas Ele é um Deus de misericórdia. Aqueles que não querem servi-lo, mas Ele disciplina também a todos. Por isso é importante observar que essa crise econômica na terra da Judéia e a crise na família de Noemi, apresentadas no texto, nos lembra da importância de confiar em Deus em tempos de dificuldade e de nos prepararmos para enfrentar as coisas que possam vir no nosso dia a dia. Devemos buscar sempre viver em comunhão com Deus, evitando a adoração a ídolos e vivendo de forma regrada e justa na presença de Deus. Segundo ponto da lição, superando as crises existenciais. O livro de Ruth narra a história de Noemi, uma viúva que volta à terra natal, em Belém, junto com suas noras moabitas, após uma grande crise econômica que afetou a cidade. Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos, o que levou a uma crise existencial enorme. Ela se vitimou e entrou em um estado de desânimo em continuar viva, chegando a declarar que a mão do Senhor se descarregou contra ela. No entanto, meus irmãos, a sua nora Ruth decidiu ficar ao seu lado, mesmo após a liberação dada por Noemi para que suas noras voltassem para suas famílias em Moabe. Ruth declarou que o Deus de Noemi era o seu Deus, e juntas elas superariam as crises da família, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade. A crise existencial surge, meus irmãos, quando nos questionamos acerca de vários aspectos da nossa vida, como a própria existência, o lugar no mundo, o propósito da vida. E são motivos de estarmos, às vezes, preocupados, querendo respostas que não existem. Alguns sentimentos de medo, de ansiedade, de culpa, provocados por descontentamento com a vida, são elementos condutores para uma depressão. Assim como Noemi, todos nós
podemos passar por momentos difíceis, em que parece que não há expectativa de mudança. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que Ele é pelo seu povo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Devemos estar unidos em família e confiantes na providência divina, superando nossas crises com uma atitude de fé, com uma atitude de esperança no Deus da provisão. Terceiro ponto da lição: fé e trabalho numa nova perspectiva. A história de Noemi e Ruth nos ensina sobre a importância da fé e do trabalho em nossas vidas. Embora Noemi tenha passado por momentos difíceis, ela aprendeu a confiar em Deus e a encontrar esperança por meio da disposição de sua nora Ruth em acompanhá-la e trabalhar duro para o sustento das duas. Ruth, meus irmãos, por sua vez, demonstrou determinação e perseverança em seu trabalho no campo de Boaz, o que lhe rendeu o respeito e a simpatia do dono da terra. Ela foi honrada por sua atitude correta e generosidade para com sua sogra Noemi. A história nos mostra que a fé e o trabalho podem nos ajudar a superar as dificuldades e a encontrar alegria e prosperidade em nossas vidas. Ao confiar em Deus e trabalhar com diligência, com determinação, podemos alcançar grandes realizações e sermos uma bênção para aqueles ao nosso redor. Aprendemos também com Ruth a importância da fé e do trabalho para superar dificuldades na vida. A história de Ruth e a história de Noemi mostra como a perseverança, a iniciativa em trabalhar podem ser fundamentais para superar a pobreza e também a tristeza. Muitos se reclamam, às vezes, que não tem nada, que é pobre, que Deus só abençoa os ricos, mas na verdade o trabalho dignifica o homem, segundo a palavra de Deus. E Ruth é uma personagem que se destaca por sua dedicação e lealdade à sua sogra, Noemi. E é honrada pelo seu trabalho no campo de Boaz. Ela não ficou em casa de braços cruzados como muitos fazem. Pelo contrário, ela foi à luta, o que se torna um exemplo para nós. O texto destaca como a atitude de Ruth ajudou ela a recuperar a autoestima de Noemi, sua sogra, e trouxe esperança para elas, mostrando que a confiança em Deus pode transformar a vida das pessoas. Entraremos agora no quarto e último ponto da lição. Ruth encontra o remidor da família. A história de Ruth e Noemi nos ensina importantes lições sobre relacionamentos familiares saudáveis, que são, meus irmãos, fundamentais para o equilíbrio da família. Além disso, a história mostra que Deus sempre guia nossos passos, mesmo quando não percebemos, e que Ele pode nos recompensar por nossas boas ações. Foi o caso de Ruth e Noemi. Ruth descobriu que Boaz era o remidor da família e por meio dele recebeu ajuda para recuperar a honra e a dignidade da sua família. Boaz se tornou um tipo de Cristo, nosso Redentor, que pagou o preço pelos nossos pecados, as nossas falhas, e nos tornou herdeiro de suas riquezas espirituais. Isso é maravilhoso. Por fim, Ruth se tornou parte da genealogia de Jesus, mostrando que Deus pode usar pessoas comuns para cumprir seus propósitos divinos. Podemos extrair alguns pontos relevantes para aplicação pessoal. Primeiro, a importância do relacionamento entre nora e sogra, ou genro e sogro, também para o equilíbrio do relacionamento familiar. E como o fruto do Espírito deve ser revelado nessa relação. Segundo, a importância de confiar que Deus dirige nossos passos e providencia em nossas necessidades, mesmo que não pareça óbvio naquele momento. Terceiro, a recompensa da boa conduta.
que nunca fica sem recompensa, e como semeamos, o que colhemos. A restauração da honra familiar, mesmo após um longo período de perdas e de tristezas. A inclusão de Ruth na genealogia de Jesus, meus irmãos, mostra a importância da obediência pela fé na participação no reino de Deus, independente de nossa origem ou história de vida. Além disso, o texto apresenta a história de Ruth. O texto apresenta a história de Noemi, destacando como Ruth descobriu que Boaz era parente de Elimeleque e podia redimir a herança da família. E também como Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que a terra ficasse dentro da família e a viúva não ficasse desamparada. Por outro lado, Boaz é visto como um tipo de Cristo, nosso Redentor, que se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. A história também nos mostra, meus irmãos, como Ruth foi incluída nessa genealogia de Jesus, através do seu filho Obed, o pai de Jessé e avô de Davi, o grande rei de Israel. Podemos tirar como exemplo de conduta piedosa em Ruth, um exemplo, ela demonstrou amor, ela demonstrou lealdade à sua sogra, deixando sua terra natal, deixando sua família, deixando sua religião, para seguir Noemi e o Deus de Israel. Ela trabalhou duro, meus irmãos, na colheita, mostrando humildade, mostrando generosidade e compaixão. Noras e sogras. Além de destacar a história de Ruth, o texto também chama atenção para a importância do relacionamento entre nora e sogra na dinâmica familiar. A história de Ruth e Noemi mostra que, apesar das dificuldades enfrentadas, elas mantiveram uma relação de amor e respeito, o que acabou por trazer bênçãos para toda a família. O relacionamento entre nora e sogra pode ser um fator determinante para o equilíbrio e harmonia na família, e deve ser baseado no amor, na generosidade, no respeito e na submissão à vontade de Deus. 5 pontos importantes que podem ajudar a melhorar o relacionamento entre nora e sogra. Comunicação aberta e clara. É importante que tanto a nora quanto a sogra se comuniquem abertamente de forma clara para evitar mal-entendidos e conflitos. É preciso ter empatia e respeito mútuo, ouvindo as opiniões e perspectivas uma da outra. Estabelecimento de limites. Estabelecer limites claros é fundamental para evitar conflitos e respeitar a privacidade de ambas as partes. Cada uma deve respeitar o espaço e a autonomia da outra. Reconhecimento das diferenças. É normal que nora e sogra tenham diferenças culturais, de personalidade ou de estilo de vida. É importante reconhecer e respeitar essas diferenças, evitando julgamentos ou comparações. Participação em atividades em comum. Participar de atividades em comum, como jantares, passeios ou reuniões familiares, pode ajudar a fortalecer o relacionamento entre nora e sogra. É uma oportunidade para conhecer melhor uma a outra e criar laços. Foco no que tem em comum. Apesar das diferenças, nora e sogra têm algo em comum: o amor pela mesma pessoa. Focar no que tem em comum pode ajudar a criar um vínculo mais forte e a superar as diferenças. É importante lembrar que ambas querem o melhor para a pessoa que amam e trabalhar juntas para isso pode ajudar a melhorar a relação. Agradecemos imensamente por nos acompanhar até aqui. Esperamos que os conteúdos apresentados possam enriquecer seu conhecimento sobre a Palavra de Deus. Por favor, não se esqueça de comentar e deixar seu like, além de compartilhar e se inscrever no canal EBD, Inteligência Artificial. Fazendo isso, você estará nos apoiando para continuarmos entregando conteúdos cada vez melhor. Fiquem com Deus e até a próxima!